Tudo beleza? Então, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo mais diferente. Um vídeo que eu já tava querendo gravar há muito tempo, mas não tinha surgido a oportunidade ainda, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em psicologia, me formei no ano passado, em julho do ano passado. Estou fazendo pós-graduação em neuropsicologia, certo? Mas eu não sou psicóloga, eu sou apenas formada em psicologia. Só vou poder ser psicóloga quando eu tirar o CRP, que seria esse ano, mas por conta da quarentena e tudo, não deu, certo? Eu vou hoje falar sobre um assunto que eu vou falar num lugar, acredito eu, mais de que paciente do que de uma pessoa formada em psicologia. E eu quero, o primeiro aviso, né, que eu quero dar pra vocês é: não levem esse vídeo como um diagnóstico. Caso vocês se identifiquem com algumas coisas que eu falar aqui, esse vídeo não pode te diagnosticar, certo? Se você sente coisas que eu vou falar aqui no vídeo, você deve procurar um profissional da saúde mental, que no caso é o psiquiatra, e um psicólogo, para fazer um acompanhamento e ver se realmente você tem um transtorno de personalidade borderline. Eu sou portadora do transtorno de personalidade borderline, mas o transtorno de personalidade borderline, ele não me define, certo? E o que seria o transtorno de personalidade borderline? Bom, para falar sobre isso, para explicar o que é o transtorno, a gente primeiro precisa saber o que é personalidade, certo? No senso comum, personalidade é algo que você fala que é o jeito da pessoa de ser. Ah, fulano é assim, é impaciente, é agressivo, é o jeito dela de ser. Isso seria a personalidade da pessoa, entendeu? Ela é mais temperamental. Isso é o senso comum que fala. Agora, na literatura, existe diversas definições para personalidade, certo? Uma delas que eu peguei para falar no vídeo hoje é sobre padrão. Personalidade é um padrão de comportamento. O que seria um padrão? Padrão é algo que se repete constantemente. Então, personalidade é um padrão. Padrão é algo que se repete. E o que seria um transtorno? Transtorno é algo disfuncional, é algo que já é mais exagerado do que o normal que as pessoas dizem, certo? A personalidade, ela seria um padrão de comportamento, certo? E um transtorno de personalidade é uma disfunção, são padrões disfuncionais desses comportamentos. E esses padrões disfuncionais, eles geram sofrimento para a pessoa que se comporta dessa maneira, né, que seria o padrão disfuncional, e também para as pessoas que convivem com essa pessoa, certo? Então, seria borderline. Borderline, pelo nome, a gente já tem uma ideia. É o que está nas bordas, que está no limite. É aquela pessoa que sempre vive no limite, vive sempre buscando se aventurar em coisas que fazem mal para ela mesma. É um sintoma também. Pessoas que são muito intensas e muito impulsivas, certo? O nome borderline vem disso, de bordas, ou seja, está no limite. A gente sempre está no limite, no limite de fazer algo, o limite às vezes ela passa até do limite. Então, assim, eu sou formada em psicologia e faço pós-graduação, como eu falei, né? Mas lá no início, em neuropsicologia, e eu tenho esse transtorno de personalidade borderline. E o que seriam os sintomas desse transtorno? Um dos sintomas eu já falei, que seria impulsividade, seria... É como se a pessoa, por exemplo,
Se a pessoa conversar comigo e eu interpretar que a pessoa tá falando comigo de uma forma diferente, eu já imagino mil coisas na minha cabeça, já acho que a pessoa é ruim, que ela não gosta de mim, não sei o que, e já acho impossível, ou me afasto da pessoa. É um bom exemplo a ser dado, porque realmente é o que acontece. A borderline, tem umas distorções cognitivas. Vou colocar aqui na tela. Pronto, vou colocar aqui na tela pra vocês o que é distorção cognitiva, certo? Tem essas distorções cognitivas e eles acabam agindo por impulsos, colocando em comportamentos de risco, usando álcool, drogas, relação com várias pessoas em sequência, não consegue terminar nada, sempre fica procrastinando, muito sensível, é de uma sensibilidade. A gente fala que é como se a gente que tem essa pele, certo? Essa pele é uma pele de proteção, a nossa pele. No borderline é como se o border não tivesse essa pele. Qualquer coisinha que encostasse nele já doesse de uma forma assim, de algo muito, 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 muito intenso, entende? Então é esse algo muito intenso e muito disfuncional que começa a atrapalhar a vida da pessoa é que é considerado um transtorno, certo? O transtorno de personalidade borderline é muito parecido com o transtorno bipolar. Eu vou gravar um vídeo ainda falando sobre o que é o transtorno bipolar mais lá pra frente, mas basicamente o transtorno bipolar também, ele geralmente ele é muito exagerado, ele gasta demais, compra demais, bebe demais, fuma demais, tudo demais. O border é isso, só que é uma montanha russa bem desregular. A mudança de humor de um borderline é questão de minutos, por conta que tem a parte química, né, que tá disfuncional, tá lá a parte química que precisa de substâncias que não tem no momento, por conta às vezes de gatilhos que, por exemplo, dia da eleição, eu acabei esquecendo a chave num carro de um amigo, chave de casa, e eu morava sozinha. Eu já comecei a pensar besteira, a pensar em fazer besteira comigo, que eu não prestava, que não sei o quê. Enfim, são coisas que, pequenas coisas, a gente aumenta e se transforma em grandes coisas. E a gente não consegue controlar isso sem, no caso, o tratamento, certo? O transtorno de personalidade, existe cura? Não, não existe cura. Não existe cura porque ele é um transtorno de personalidade. É um padrão que você aprendeu desde na sua infância até a sua fase da adolescência, até o início da fase adulta, certo? As pessoas, elas são diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline quando chega mais para a fase do início da fase adulta e começa a apresentar comportamentos mais intensos, mais impulsivos, de gastar muito, enfim. O humor varia demais. Em um momento a pessoa pode amar uma pessoa e em outro momento ela pode odiar, passar já a mesma pessoa. Então é uma coisa muito rápida, oscila demais. A gente vive uma corda bamba e ao mesmo tempo a gente vive uma montanha russa de sentimentos, de emoções. No caso, existe o tratamento. Existe o tratamento. O principal tratamento é a terapia, porque na terapia a pessoa ela vai aprender a primeiro identificar quais são os gatilhos que levam ela a ter as crises e segundo, que ela vai começar a aprender a mudar o comportamento dela ou mudar o pensamento dela em meio à situação. Peraí, ele falou assim comigo, pode ser isso, mas também pode não ser. Será que eu não tô imaginando, não tá sendo o transtorno que tá querendo se impor em cima de mim ou algo assim? Então, na terapia a gente aprende sobre isso, sobre resolução de problemas, sobre como lidar com as crises, e é muito importante. E existem casos também que são graves, que precisam de medicação. Eu não tenho certeza
de dizer pra vocês que se todo borderline vai precisar de medicação. Provável que sim, porque, como eu falei, né, uma intensidade é muito grande. Mas eu posso trazer no próximo vídeo uma explicação sobre isso, certo? Vou ficar devendo isso pra vocês. Mas assim, o que eu sei é que um transtorno de personalidade borderline precisa tomar medicação para regular aquela partezinha que eu falei, química do cérebro. Eu primeiro iniciei com a depressão, já apresentei depressão, e em segundo lugar, depois eu descobri que eu tinha o transtorno, né, de personalidade borderline. Pra mim foi um choque, tipo, eu fiquei assim, então esse tempo todo não era eu, ou era eu. Também no transtorno tem muito essa dissociação da personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa não sabe muito bem o que ela é, onde ela se encaixa, pra onde é que ela tem que ir. E fica muito nesse impasse, sabe? Como eu falei, são distorções. A pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline tem pensamentos distorcidos, interpreta as coisas de forma diferente, de forma mais sensível até. Mas então, como lidar com borderline? É uma pergunta que é uma resposta assim que é complicado de dizer, mas eu vou explicar como a minha família lidou com o meu transtorno, certo? Eu sempre tive o apoio da minha família. No começo, a minha mãe, ela não entendia muito. Quando eu comecei com a depressão, ela já não entendia muito, achava que era algo espiritual e tudo. E só ia pra esse lado e não me dava apoio. Mas depois, quando eu tentei suicídio e, enfim, a minha mãe começou a prestar mais atenção e me dar mais apoio e a perceber que realmente o caso era sério. E aí depois eu descobri que eu tinha borderline. E aí eu comecei a tomar, daí faço há 3 anos o tratamento. Eu tava burlando o tratamento já, desde quando eu comecei. Eu não conseguia manter o tratamento e já cheguei a ser internada. Também é um assunto para um outro vídeo. E agora eu tô na casa da minha tia justamente pra minha tia cuidar de mim, porque a minha mãe trabalha e não tem tanto tempo pra estar o tempo todo comigo. Mas eu tô recebendo muito apoio da minha família. Atualmente não estou em crise, eu estou bem, estou feliz, me sentindo bem, conseguindo gravar os vídeos, conseguindo postar os vídeos, conseguindo até estudar, coisa que eu não estava conseguindo há algumas semanas atrás. Então, pra mim já é uma grande alegria, um grande esforço, que aconteceu, que eu comecei um novo tratamento com uma nova medicação. Como lidar com uma pessoa com borderline? Você precisa dar apoio a essa pessoa e entender que não é porque ela quer, a questão de manipulação e tudo. Às vezes até sem nem ela perceber, ela acaba agindo dessa forma, porque como eu falei, é um padrão de comportamento. Então, você não deve colocar essa pessoa contra a parede, dizer pra ela mudar e tal, assim, porque isso não vai funcionar. Mas sim, dar o apoio, ajudar, levar a pessoa pra terapia, se precisar de medicamento, falar com o psiquiatra, né? Que na verdade só o psiquiatra pode dar um diagnóstico. Se a pessoa precisar de tomar os medicamentos, ficar cuidando desses medicamentos, dar o apoio mesmo, porque o suporte familiar é muito importante para o tratamento, muito, muito, muito importante. Só falar pra vocês, vazio crônico, se sentir como se você não se encaixasse em nenhum grupo e se nenhum grupo quisesse que você se encaixasse nele. Eu sei que é meio difícil de entender, mas é esse vazio que a gente sente, a gente que tem, a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela sente o vazio crônico. E esse vazio ela tenta preencher com diversas coisas, com bebida, com álcool, com drogas, enfim. Mas esse vazio também pode ser atrapalhado na terapia.
A pessoa entender que existe esse vazio e que esse vazio não é só não é só a pessoa, tipo, como a minha psicóloga, ela fala muito pra mim. Você não é o transtorno, você tem um transtorno, mas você não é o transtorno. Então tem essa diferença entre você ter o transtorno ou você ser o transtorno. Em momentos em crise que a gente acha que é o transtorno, que é o problema, que o melhor é que nos sintomas também do borderline é tentativa de suicídio, né? Que o melhor é se matar, ir embora e tudo, e acho que tá atrapalhando a vida das pessoas, mas na verdade isso tudo são sintomas, que por trás existe uma pessoa, existe um ser humano. As outras coisas não podem só se delimitar a um transtorno, certo? Então eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre isso, pelo menos até o momento. Eu vou trazer mais vídeos sobre isso se vocês gostarem. Me digam nos comentários, certo? Se vocês gostam de vídeos assim. Posso trazer sobre a depressão, sobre o transtorno bipolar, sobre o transtorno de ansiedade, sobre o transtorno do pânico. Posso trazer diversos vídeos assim também, certo? É uma série de vídeos sobre saúde mental que eu quero fazer aqui no meu canal. Que era um sonho pra mim fazer isso. Eu queria fazer como psicóloga, mas como não teve como por causa da quarentena, eu tô fazendo como pessoa, como eu falei. Eu não sou ainda psicóloga, eu sou formada em psicologia. O conhecimento que eu tenho é na minha formação e tô falando também como paciente, certo? Se vocês precisarem, se vocês se identificarem com os sintomas, vocês busquem um profissional da saúde mental, que é o psiquiatra, primeiramente, certo? E também busquem um psicólogo, que é muito importante de cuidar da nossa saúde mental. Então é isso, deixa esse recado pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho das notificações, certo? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso, pessoal.